A paz, amados, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui nessa manhã para meditarmos e estudarmos a palavra do Senhor. Lembrando que esse é o nosso último encontro desse módulo em que temos refletido e estudado sobre paradoxos bíblicos. Temos caminhado nessa proposta e hoje então encerra esse ciclo. Conforme vimos caminhando nas aulas anteriores, esse é um tema de extrema importância por conta do próprio entendimento bíblico. No primeiro momento, pode parecer que alguns textos bíblicos se contradizem entre si, mas conforme vimos nas aulas anteriores, analisando e estudando, vimos que não há contradição. São apenas uma aparente contradição que, num primeiro momento, possam surgir e aparecer nas Escrituras, mas não há contradições, até porque a Bíblia ela é a revelação de Deus aos homens e à sua igreja, e Deus de maneira alguma ele se contradiz naquilo que ele revelou para os seus filhos. Então vamos dar sequência no nosso estudo nessa manhã, vamos ver mais alguns paradoxos bíblicos, vamos ver alguns pontos que foram debatidos, expostos nas aulas anteriores, para fim de que nós venhamos a ter uma compreensão ainda maior daquilo que nós já temos visto, daquilo que nós já temos estudado. Mas antes, mais uma vez, fica o nosso agradecimento ao pastor Fernando, pastor da Igreja Batista Fonte, que tem nos cedido esse material elaborado pelo pastor. O pastor Fernando é pastor da Igreja Batista Fonte em Campinas e ele cedeu o material que ele preparou ao pastor Samuel. E nós estamos em cima desse material, meditando e estudando nesse tema paradoxos bíblicos. Dito isso, vamos avançar então no nosso estudo da palavra do Senhor. E antes de nós prosseguirmos, vamos relembrar alguns temas, alguns pontos que já vimos ao longo dessa caminhada, ao longo dessa jornada, ao longo desse módulo. E lembrando que nós estamos meditando sobre paradoxos bíblicos. E paradoxo, conforme nós vimos nas aulas anteriores, salvo engano, na primeira aula, ou na segunda nós também falamos, mas na primeira aula nós vimos que paradoxo é um pensamento, é uma proposição ou um argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Paradoxo também pode ser entendido como uma aparente falta de nexo, ou lógicas, ou uma contradição. Nós vimos muito isso, contradições bíblicas. E nós temos dois tipos de paradoxo, o paradoxo retórico e o paradoxo racional. Vimos tudo isso nas aulas anteriores. Vimos ao longo do módulo que a Bíblia contém inúmeros paradoxos. E você provavelmente já se deparou com algum deles e talvez já tenha até se indagado alguma contradição na Bíblia. Temos visto que a contradição bíblica ela é aparente. Nós vimos isso nos textos que nós meditamos. Não há contradições em cima dos textos que nós meditamos. Não há contradições na Bíblia. Vimos que a Bíblia contém paradoxos retóricos. E o que é retórica? Vimos nas aulas anteriores, retórica é a arte da argumentação, oratória, eloquência, é uma boa argumentação. Não vamos rever nessa aula os exemplos trazidos nas aulas anteriores, algum ou outro, mas não todos, até porque não teríamos tempo para isso. Mas você pode rever as aulas anteriores que estão disponibilizadas no grupo ou nessa plataforma do YouTube. Você pode rever as aulas para ter uma compreensão melhor e a fim de que, talvez, se você tiver até perdido alguma das aulas que nós meditamos no decorrer desse módulo, você pode reassisti-la novamente, porque ela está armazenada. Ou se você não assistiu por completo, pode assisti-la novamente, porque ela está guardada, armazenada, e você então vai ser abençoado, vai ter sua vida edificada mais uma vez. Você também pode repassar essas aulas para conhecidos, amigo, parente, a fim de que eles também tenham contato com esse tema e sejam abençoados também, como você tem sido até aqui. Vimos sobre os paradoxos lógicos também.
E o que é paradoxo lógico? Você se lembra? Paradoxo lógico, ele ocorre quando uma ou mais afirmações se contradizem ou parecem se contradizer. Duas afirmações nas Escrituras, textos diferentes, ou até mesmo no mesmo capítulo, nós vemos que pode ser que duas afirmações elas parecem se contradizer, mas não há contradições. Vimos alguns exemplos, só para relembrar alguns exemplos de paradoxos lógicos que nós vimos ao longo desse módulo. Nós vimos sobre a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Falamos sobre a eleição incondicional e a livre escolha do homem pelo Evangelho. Vimos também sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, temas tão debatidos ao longo dessa caminhada de vida cristã e ao longo da história da igreja também. Esse tema tem sido debatido entre os cristãos. Uns entendem de uma forma, outros entendem de outra forma. E parece que os textos eles têm uma contradição, mas não há contradições nas afirmações. Então, esse e outros textos são paradoxos que nós encontramos nas Escrituras. Um paradoxo comum e debatido entre os cristãos, nós vimos na primeira aula, foi o paradoxo do livre-arbítrio e da predestinação. Na Bíblia, nós vimos que nós encontramos duas coleções de versículos que parecem que se contradizem uns aos outros. Por um lado, nós temos nas Escrituras uma lista de versículos que diz que Deus é soberano, que Deus determinou tudo que existe, que Deus predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, que Ele escolheu quem vai ser salvo, que em contrapartida já está determinado quem não vai ser salvo, quem vai se perder. Então, só os eleitos entrarão no reino de Deus. Tem inúmeros textos, versículos, passagens que nos dão esse entendimento da predestinação. Mas nós também temos dezenas de versículos que declaram outra linha teológica. Nós vemos que tem uma série de versículos que fala sobre o livre-arbítrio do homem, que o homem tem essa liberdade para aderir, para aceitar, para corresponder ao Evangelho e à chamada do Senhor, a chamada de Deus. Então nós temos inúmeros versículos. Podemos citar alguns. Quem se arrepender e crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Tornai-vos a mim e eu tornarei-vos para vós outros. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós encontramos em Apocalipse. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Nota que esses textos eles já dão um entendimento que o homem ele participa disso. Ele tem a livre escolha de escolher o chamado, de escolher o convite da salvação ou rejeitar a própria salvação, a própria graça de Deus que é oferecida a todos os homens. Então, se você parar, você pode refletir, pensar e se questionar. Então há contradições, porque alguns textos dizem que já está predestinado e outros dizem que não, que o homem tem o livre-arbítrio. Deus é soberano ou o homem tem o livre-arbítrio? E eu pergunto para você, qual a saída então? Porque se você pegar e não refletir, não estudar, não meditar, não buscar a compreensão, aí você fica maluco, porque tem um rol de textos que defendem a linha calvinista e da predestinação e outro rol de textos que defende uma linha arminiana do livre-arbítrio. Né? Aí você fica sem saber o que fazer, a pessoa fica doida sem saber o que fazer. Mas há respostas para tudo isso e nós vimos nas aulas anteriores. Então, se você quiser relembrar, nós não vamos hoje falar mais uma vez sobre isso, mas é só para nós relembrarmos um pouco o que nós já vimos até aqui, mas você pode retornar nas aulas anteriores e assistir às aulas novamente e você vai ver novamente o entendimento correto desses textos e ver que não há contradições nas Escrituras. Hoje nós vamos ver alguns paradoxos lógicos e eu quero te convidar para isso, para nós lermos dois textos. E um se encontra em Números, no capítulo 21, no verso 9. E eu pergunto para você, em cima desse texto, Deus, ele condenou ou Deus condena a idolatria?
Moisés, ele fez uma serpente de bronze e ele a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A explicação, ela é simples. Muitas coisas que Deus fez no Antigo Testamento eram tipos ou figura de coisas que iriam se realizar no Novo Testamento. Não há contradição nesse texto, quando Moisés ele levanta essa serpente debaixo da ordem que o próprio Deus determinou que ele fizesse, quanto o próprio Deus havia condenado a idolatria no meio do seu povo. O próprio Senhor, ele revelou a analogia que representava essa serpente, e ele revelou isso em João, no capítulo 3, no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 14, que diz assim o texto: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que o Senhor mesmo explicou qual era o significado daquela serpente de bronze levantada no deserto. Serpente, então, ela era uma analogia a Cristo que seria levantado. Então, aquele que olhava para a serpente, ele era curado do veneno e não morria. Nós encontramos isso lá no texto. Você pode ler o texto de Números e você vai ver todo o contexto, o que estava acontecendo ali. E da mesma forma, aquele que olha para Jesus, o recebendo e crendo nele como seu Senhor, como seu Salvador, fica livre da morte eterna, porque foi para isso que Cristo veio. E por que a analogia com a serpente? Porque a serpente, ela simboliza a forma que o pecado entrou na humanidade, ou seja, você conhece a história que está lá em Gênesis, a serpente enganou a mulher, e a mulher então ofereceu a fruta para seu marido, para Adão, que a comeu. E ambos então pecaram, transgrediram a lei de Deus, desobedeceram a Deus. É o que nós conhecemos de queda nas Escrituras. Então Jesus, ele seria levantado como aquela serpente, porque ele viria na forma de homem, com uma exceção, ele não tinha pecado. Jesus Cristo, ele tomou o exterior de uma carne semelhante àquela carne do pecado, criminosa, mas sem tomar o veneno do pecado. Ele tinha uma carne semelhante à carne do pecado, mas ele era sem pecado. Hebreus 4, 14 diz isso, você pode ler. E ele era então vítima do pecado, mas pelo propósito estabelecido por Deus para a redenção da humanidade, para a minha redenção, para a sua redenção. E a serpente que foi erigida por Moisés como um sinal, ela é elevada ao ar e à vista de todas as pessoas, de todos os povos, a fim de que as pessoas que eram picadas lembrassem dos seus pecados e das suas feridas causadas pelo próprio pecado, e essas pessoas então se arrependessem e se recorressem a Deus pela sua misericórdia. Então, quando elas olhavam para a serpente, elas então não morriam, elas não eram vítimas, elas eram curadas daquele veneno mortal. Jesus Cristo também, ele era um sinal, Lucas capítulo 2, verso 14, um estandarte para os povos. Isaías capítulo 11, nós vemos isso, foi também elevado ao ar e ele foi suspenso sobre o madeiro, de uma forma que todas as pessoas que o viam, de todas as partes, podiam ver ele levantado no madeiro, e essa foi a forma que ele escolheu para se mostrar a toda a terra. Os olhos dos fiéis, feridos pelo pecado, se voltam então para ele como o autor e consumador da nossa fé, vendo que através de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós estamos curados, crendo que nele, em Jesus, seremos salvos, confiando não nos nossos méritos, mas no mérito de Cristo que morreu por nós. Então, através disso, o homem é liberto da morte eterna, o homem é liberto da condenação eterna, e ele então é salvo por conta desse sacrifício. Deus, ele proibiu o uso de imagens para adorá-las, mas existiram as exceções que o próprio Deus permitiu, como a fabricação dessa serpente no deserto. Mas teve um propósito, seria uma analogia ao próprio Cristo, que nós já vimos e nós já refletimos já nessa manhã.
Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo indo para o direito. Eu acho que fica mais fácil de ter uma compreensão. Vamos supor que eu faço um contrato e nele tem a cláusula número 5 que diz: fica estipulada a multa de R$1.000 pelo descumprimento da obrigação no prazo de 10 dias. Já na cláusula número 8, eu coloco o seguinte: a multa descrita na cláusula número 5 não será cobrada em caso fortuito ou força maior. Veja que no mesmo contrato eu tenho uma multa e logo abaixo, com algumas cláusulas abaixo, eu tenho uma exceção, onde essa multa não será cobrada mesmo no caso de descumprimento da cláusula anterior. Então, eu tenho no mesmo contrato a regra e eu tenho no mesmo contrato a exceção. Foi isso que nós vimos agora há pouco nesse texto de Números. Deus, ele condenou e condena a idolatria, mas nós vemos que ele mandou Moisés fabricar aquela serpente para as pessoas olharem, fazendo uma analogia a Cristo. Então eu tenho a regra e tenho a exceção. Tinha um significado nesses textos e que nós debatemos. Não há contradição no entendimento entre os dois textos. Outro texto que aparenta ser contraditório, nós veremos agora. Um se encontra em Mateus e o outro se encontra no Evangelho de Marcos. Mateus e Marcos temos dois textos que narram sobre o mesmo tema, mas nós vemos que parece que os textos eles se contradizem entre si. Marcos 10, 35 ao 37. Nesse texto nós vamos ver o pedido de Tiago e João. A partir do 35, Marcos 10, 35, o texto nos diz assim: nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permita-me que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Já em Mateus, no capítulo 20, no verso 20 e 21, temos a seguinte afirmação: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Em Marcos, quem pede é Tiago e João. Já em Mateus, diz que quem pediu foi a mãe de Tiago e João. A Bíblia, ela está se contradizendo nesses dois textos, porque são duas afirmações em evangelhos próximos, mas o contexto é diferente, o contexto não bate entre as afirmações. O escritor, então, ele teria se confundido. A Bíblia está se contradizendo nas afirmações. Como podem ter duas afirmações diferentes nos evangelhos? Queridos, a Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. E a explicação é muito simples. O texto parece indicar que a pergunta não é só de Tiago e João, mas a pergunta foi dos três. De acordo com Mateus, no capítulo 20, no verso 20, a mãe de Tiago e João fez um pedido a Jesus. Porém, Marcos, no capítulo 10, 35, afirma que foram os próprios Tiago e João que fizeram o pedido ao Senhor Jesus. Como entender isso então? Do relato de Mateus, fica evidenciado que a mãe e os dois filhos fizeram o pedido a Jesus, pois o texto declara: aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Mateus 20, 20, provavelmente a mãe falou primeiro, e os dois filhos confirmaram o seu pedido logo em seguida. Isso tem respaldo no relato de Mateus, porque quando Jesus respondeu perguntando: vocês não sabem o que vocês estão pedindo? Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Não foi a mãe que respondeu, foi eles que responderam: podemos. Assim, o aparente conflito entre os relatos de Mateus e Lucas pode ser solucionado de uma forma harmônica, de modo que não há contradição.
O que o texto quis frisar foi o pedido em si, não foi a pessoa que fez o pedido, mas o pedido em si. E nós vemos que harmonicamente nós entendemos o contexto ali do que aconteceu e não há contradições entre os textos que nós meditamos. A Bíblia, ela contém ainda diversos outros paradoxos lógicos. Vimos alguns nas aulas anteriores. Você pode relembrar, se não relembrar, você pode voltar nas aulas anteriores e você vai ver isso. Um exemplo, nós já debatemos até aqui, mencionamos no início da aula a eleição incondicional e a livre oferta pelo Evangelho, a soberania de Deus, a responsabilidade humana. São todos paradoxos lógicos que nós encontramos nas Escrituras. Toda a Escritura, você não pode esquecer, ela é divinamente revelada. Então Deus, ele não se contradiz. O apóstolo Paulo, ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. Deus não é Deus de confusão. Na realidade, o paradoxo bíblico, falamos isso nas aulas anteriores, ele é totalmente subjetivo. O que é paradoxo para mim pode não ser paradoxo para você. Aí é uma questão de entendimento subjetivo, como eu disse. E queridos, é importante que nós meditemos, que nós estudemos, que nós venhamos a refletir e buscar respostas no sentido de que nós tenhamos um esclarecimento claro das Escrituras. Porque assim nós vamos crescer, nós vamos avançar na nossa vida cristã, na nossa caminhada, vamos ter uma intimidade maior com o Senhor. Então sempre é importante nós estarmos meditando nas Escrituras. E nós vimos ao longo desse módulo, o tema paradoxos, alguns paradoxos encontrados nas Escrituras. Há outros inúmeros paradoxos dentro da Bíblia, mas não tem como nós debatermos e colocarmos, expormos todos os paradoxos encontrados nas Escrituras. Mas deu para ter uma compreensão do que é paradoxo, como resolver esse problema, essa questão que surge na leitura bíblica, e nós vimos que não há contradições nas Escrituras. Tudo há uma explicação. A Bíblia, ela é perfeita, ela é a palavra do Senhor. Toda a Escritura ela é divinamente revelada. Lembrando que hoje é a nossa última aula, então, desse módulo, mas você pode continuar enviando as suas perguntas. Se ficou alguma dúvida, você pode estar enviando nos canais disponibilizados pela igreja, no grupo da igreja ou através dessa plataforma mesmo do YouTube, e nós vamos procurar aí tirar todas as dúvidas, esclarecer os pontos que não ficaram muito claros, e a fim de que você seja abençoado, a fim de que você tenha uma compreensão melhor do texto. Lembrando também que mesmo que o módulo ele termina hoje, você pode enviar as suas perguntas e nós vamos procurar esclarecer. No próximo módulo, talvez nós já tenhamos as aulas presenciais no templo. Mas se por alguma questão de saúde pública isso não puder acontecer, nós continuaremos através das mídias digitais, estudando, meditando na palavra do Senhor, a fim de que nós venhamos a crescer cada vez mais. E dito isso, então, eu encerro essa aula, eu encerro esse módulo Paradoxos Bíblicos. Espero que tenha sido abençoador, espero que tenha sido edificante para você e que as suas dúvidas possam ter sido sanadas. E que Deus abençoe você, e eu lhe encontro no próximo módulo.